Olá, queridos irmãos, tudo bem? Tudo na paz? Bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Que benção você estar aqui. Meu Deus, toda reunião, todo momento do Boletim da Fé você se conecta conosco. Isso para nós é uma grande honra, termos pessoas tão sedentas da palavra de Deus. Eu gosto disso, a palavra do Senhor fala que aquele que tem sede venha a mim e beba, que do seu interior fluirão rios de água viva. A Bíblia fala que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Se você se conecta conosco em cada boletim da fé, é sinal que você tem muita fome e muita sede pelas coisas de Deus, e eu creio que o Espírito Santo vai te fartar sobre isso. Eu até creio, na verdade, que quando ele inspira a nossa igreja, nosso pastor, para termos um boletim como esse, é para saciar os famintos. Você ter 2 momentos do seu dia, que você pode ter um momento de profundidade na palavra de Deus e conhecer a palavra do Senhor, isso é de uma riqueza inestimável. Então se conecta conosco. Sempre que você estiver conectado, é tão importante para a gente você dar um like lá, você compartilhar esse link com alguém. Estamos aqui para evangelizar. E, irmãos, é a ferramenta do novo século, esse novo tempo, é através de mídias sociais. Eu falava com os irmãos, até falei isso no Boletim da Fé, tinha um tempo que a gente saía para a rua e fazia panfletagem, né? Olha, eu penso que daqui para frente será muito difícil isso, porque o evangelismo será através das mídias digitais. É um novo evangelismo digital. A gente usar os recursos para abençoar vidas. Então, se antes você gostava de dar panfleto, hoje você dá like e dá compartilhar. E manda para alguém que precisa ouvir algo da parte de Deus. Essa semana nós estamos dedicando esse tempo aqui para falar um pouquinho mais sobre o nosso centro de treinamento bíblico e apresentar para você alguns dos temas que é abordado lá. O Rema não é um curso teológico, você vai estar estudando sobre grego, hebraico, nas profundidades daquilo. Rema é a palavra viva em você. Rema, por definição, é isso, é a viva voz de Deus, é a palavra viva em você. Então, será um momento de você ser apresentado à verdade bíblica, as verdades bíblicas, e você ter vida prática nisso. E cada ministro nosso passando aqui, compartilhando em alguns assuntos, alguns temas. E uma das coisas que eu amo no Rema é a oportunidade, é o espaço, na verdade, que ele dá para as matérias que envolvem o Espírito Santo. Fruto do Espírito, como ser guiado pelo Espírito. Manifestações do Espírito. E hoje vamos falar um pouco sobre a unção. A unção. Jesus Cristo, ele diz em Mateus 22, 29, ele diz, olha, errais por não conhecer nem as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós precisamos conhecer as Escrituras e precisamos também conhecer o poder de Deus. E a unção é o poder de Deus. Simplesmente, o que é unção? Unção é o poder de Deus disponível para mim e para você. Então, Deus tem unção e não só isso, Ele derramou a unção dEle sobre nós. Eu e você hoje, nós temos, através do Espírito Santo, poder de Deus para realizar as obras de Deus aqui na terra. Deixa eu te dar uma definição que eu gosto muito. Se você puder anotar aí, ou se você é bom de digitar, digita, que quem não é rápido, vai lá aqui no chat e vai pegar a sua anotação. Então, me ajuda nisso aí, se você é rápido em anotar, anota essa definição de unção, coloca aí no chat, que os outros irmãos vão ser abençoados com isso. Olha o que é unção. Unção é capacidade sobrenatural. Capacidade sobrenatural para realizar aquilo que no natural você não conseguiria. Unção é a capacidade sobrenatural para realizar aquilo que no natural você não conseguiria. A unção do Espírito leva você a transcender suas limitações naturais. A unção do Espírito leva você a transcender suas limitações naturais. Se você foi rápido, anotar isso aí, por favor, abençoa alguém, coloca aí no chat. A unção do Espírito é a capacidade sobrenatural para realizar aquilo que no natural você não conseguiria. A unção do Espírito te leva a transcender as suas limitações naturais. A unção de Deus em você vai te levar mais longe do que onde você iria sozinho. Vai te levar a fazer mais coisas do que você faria sozinho. A unção do Espírito vai te fazer você promover, avançar muito mais do que você avançaria sozinho. Então, meus amados irmãos, nós precisamos da unção do Espírito. Precisamos do poder do Espírito. A unção não é uma forte emoção que você sente quando você está orado, conectado com os irmãos na igreja, e vem aquele arrepio, você diz, eita, estou arrepiado, estou ungido. Isso não é o propósito da unção. A unção não está operando para deixar você emocionado.
Isso é o efeito colateral da unção. Não é que quando a gente sente isso, não, também não é a unção. Isso não é o propósito dela. A unção trabalha com propósitos eternos. Amém? Muitas vezes a gente pode sentir isso ou não, mas não é uma questão de sentimento. E nem é o propósito de Deus nos dar a unção para a gente ficar emocionado. Nos dá unção, Deus nos dá unção para ficarmos capacitados. Amém? Agora, muitas vezes a gente pode ficar emocionado também, não tem problema com isso não. Porque também nós temos o óleo, temos a unção de alegria. Mas a unção não é para emocionar, a unção é para realizar. A unção é para fazer. Amém? A unção é para você executar aquilo que Deus chamou para fazer. E nessa matéria, em nosso centro de treinamento bíblico Rema, temos a unção, é para te expressar, te revelar os planos de Deus para você cumprir o teu propósito. A capacidade que vem de Deus para você cumprir o teu propósito, o teu chamado em Deus. Cada um do que nos acompanha aqui tem um chamado, tem uma vocação divina. Eu não me refiro a um chamado nos 5 dons ministeriais, que também é uma matéria do Rema que a gente estuda isso, pastor, profeta, evangelista, apóstolo, mestre, mas todos nós temos da parte de Deus um ID, aonde você vai ao longo do seu dia, é um ID do Senhor. Você vai de onde? Você vai para o seu emprego, você vai para o seu trabalho, aonde você vai? Esse ID, quando você vai com a unção, se torna uma missão. Você pode estar lá e junto com o Espírito Santo, ser boca de Deus e abençoar vidas. Vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu quero estudar com você alguns dos propósitos da unção. Alguns dos propósitos da unção. Atos 1, 8, ele fala sobre recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Esse é o primeiro propósito da unção. Qual é o propósito da unção na sua vida? Amém? Nós falamos poder para realizar. Aqui, poder para testemunhar. Propósito da unção na tua vida é poder para você ser uma testemunha de Jesus. A unção vem sobre você, te capacitando para dar provas de que teu Jesus está vivo. Amém? Para realizar as obras de Deus aqui na terra. É a unção capacitando você para você dar provas, orando por um enfermo, pregando pessoas e convertendo o coração dela. Você dando prova na sua vida de que existe um poder de Deus. Então, esse é um dos propósitos da unção. Poder para testemunhar. Dar prova de que seu Jesus está vivo, de que Ele é poderoso, de que Ele cura hoje. É um poder que vem da parte de Deus. É um dos propósitos da unção. Um outro propósito da unção está lá em Ezequiel 36. Ezequiel capítulo 36. Aleluia. Propósito da unção. 36, versículo 26. Olha o que a Bíblia fala. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. E fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Um outro propósito da unção é que ela vai nos ensinar a como realizar a obra de Deus sobrenaturalmente. A unção vai nos ensinar a realizar a obra de Deus sobrenaturalmente. Louvado seja o Senhor. Olha o que ele diz: porei dentro de vós o meu espírito, fareis com que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Deus tem uma obra na sua vida e essa obra você não vai fazer na sua força, no seu braço, é pelo Espírito, é pela unção. E a unção vai nos ensinar a fazer a obra de Deus de maneira sobrenatural. Meu irmão, a obra de Deus não é natural. A obra de Deus a gente não faz de nossa força. A obra de Deus é pelo Espírito. É Deus que promove, é a unção que realiza as coisas. Aleluia. Abre comigo lá em 1 João 2. Estamos falando sobre o propósito da unção. Poder para testemunhar. É a unção que nos ensina a realizar a obra de Deus de maneira sobrenatural. 1 João 2 eu acho muito interessante. Eu quero começar a ler com você do versículo 18. É interessante porque aqui o subtítulo é Os Anticristos, no plural. Versículo 18 ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, a pessoa, também agora muitos anticristos têm surgido pelo que conhecemos que é a última hora, devido à influência, a espíritos. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco.
Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é do nosso. E vós possuís unção que veio do santo e todos tendes conhecimento. Olha que tremendo isso. Primeiro, a palavra Cristo, Jesus Cristo, ou Cristo, cristãos. Cristo se refere, é o mesmo sinônimo de ungido. Ungido, aquele que tem unção, aquele que tem o poder. Veja que a Bíblia fala que vai ter um momento que o anticristo, é interessante que não ele fala de anti-Jesus, anticristo, anti-unção. Ele vai surgir, a personificação dele, nos tempos escatológicos. Mas existe uma influência já satânica no meio, de pessoas que vão se levantar com esse sentimento anticristo, anti-unção. Pessoas que vão repudiar a unção. E é isso que o diabo quer fazer em nosso meio. Porque o diabo sabe que numa igreja que tem crentes ungidos, numa igreja que tem filhos ungidos, é problema para ele. Então, o papel do diabo é querer parar a unção, querer parar a unção na sua vida e a unção no meio da igreja. Mas a Bíblia fala que nós possuímos a unção, louvado seja o Senhor. Nós possuímos a unção e essa unção vai nos ensinar a realizar a obra de Deus de maneira sobrenatural. Nós vamos perceber quem é da parte de Deus ou não. O João está ensinando aqui, essa é uma carta enviada à igreja de Efésios, uma igreja muito grande. Diz, olha, vocês perceberam que no meio de vocês surgiram muitos anti-unção, muitos anticristos, eles queriam parar o mover de Deus, eles queriam parar a obra do Senhor, mas vocês perceberam que eles não eram dos nossos. Sabe, irmãos, o diabo vai querer levantar anticristos, uma influência demoníaca para parar a unção no meio da igreja, mas eu e você, nós possuímos a unção, possuímos a habilidade para realizar a obra de Deus sobrenaturalmente. Eu tive uma experiência que me marcou muito. Tinha uns irmãos muito chegados da gente que fez um convite para pregar numa obra distante daqui. Não era do nosso ministério, era de outro ministério. E me dispus aí, marcamos data para ir lá. E orando, o Senhor falou comigo que ele faria um impacto muito grande na vida daquele pastor que estava lá. O pastor tinha assumido a obra há um pouco tempo, pouco assim com relação ao tempo da igreja. A igreja tinha mais de 80 anos, mas só tinha 40 membros. Era uma igreja pequenininha. Mas o Senhor falou comigo que algo ia acontecer na vida desse pastor. Fomos lá, chegamos antes, ficamos na casa dele. A casa dele era comungada com a igreja. E tivemos um momento de mover do Espírito muito grande. Aquele pastor já vinha recebendo uma boa influência da palavra da fé. E falamos um pouco sobre o Espírito Santo e oramos por ele. E ele foi batizado do Espírito Santo. Ele não era, até então, batizado do Espírito Santo. Era de uma linha tradicional. E ele recebeu o Espírito Santo, orou em outras línguas. E fomos para o culto. E no culto continuou aquele mover. Uma unção tomou conta daquela igreja. Mas como eu falei, a unção não é só para emocionar, não é só para um momento e um culto. Depois de um tempo eu fiquei sempre ouvindo informações daquela igreja, como as coisas começaram a acontecer. Como prosperidade financeira começou a chegar naquela igreja, eles começaram a trocar instrumentos, investir, causar melhorias na igreja. Aquela igreja tinha 40 membros, em um ano eles chegaram a 120 membros. Um grupo jovem muito forte começou a se formar ali, eles começaram a se mover sobre a cidade. A cidade começou a ter eventos na praça. Começou a ter marcha para Jesus. Eles estavam em atividade, em movimento, fazendo várias conexões, acampamentos, eles enviando líderes para pregar em muitos lugares. Depois daquele momento com o Espírito Santo, depois que o pastor foi imergido no poder do Espírito, ele começou a fazer a obra do Senhor de maneira sobrenatural. Salvação começou a acontecer, prosperidade começou a acontecer, avivamento na cidade começou a acontecer, até que teve um dia que ele recebeu uma ligação do grupo que supervisionava aquela igreja e disse para eles, olha, nós não concordamos com isso, nós não concordamos com o mover do Espírito Santo. Se você não parar com isso, nós vamos remover você da igreja. Ele ficou surpreso com aquilo e parou. Falou com a sua liderança para poder parar de orar em outras línguas na igreja, de falar sobre essas coisas, e eles pararam com isso. Hoje, quando a gente olha para lá, as informações que eu recebo é que não tem mais salvação, o número de pessoas reduziu, a prosperidade financeira parou. Nunca mais ouvi falar de avivamento na cidade, de movimentos, de evangelismo nas ruas, de marcha para Jesus, de tantas outras coisas que eles faziam, enquanto eles estavam debaixo da unção do Espírito. Aquilo para mim me marcou muito, por ser um estudo de caso realista. De ao longo de anos você vê quando o Espírito Santo tem acesso a uma obra, o que ele pode fazer de maneira rápida, o que ele pode realizar, o que ele pode movimentar, salvar, curar, prosperar, e sem ele, como a obra do Senhor é parada. Aquilo me deixou com um aprendizado muito grande em saber que, olha, eu possuo uma unção. Eu não posso viver da minha vida sem a unção. A unção, ela é preciosa. A unção vai me ensinar a realizar a obra do Senhor de maneira sobrenatural. Meu irmão, você precisa da unção. Não deixe nada roubar a unção de Deus na sua vida.
Não deixe o diabo roubar a unção de Deus na sua vida. Não deixe ofensa. Ofensa é algo que para muito a unção. Não deixe ofensa parar a unção de Deus na sua vida. Não quebre comunhão com o Espírito Santo. Não quebre a sua rotina de oração, de busca pelo Senhor. Como eu sei, pastor, que eu estou debaixo da unção? Quando você está debaixo da unção, em você tem busca por Deus. É um dos sintomas da unção na sua vida. Qual o sintoma, Júnior? Em você tem busca, tem desejo, eu quero mais. Um crente ungido, ele é um crente insatisfeito, ele quer mais. Ele sempre está buscando mais. Um crente que é ungido, ele foi transformado, mas ele quer continuar sendo transformado, sendo melhorado, aperfeiçoado. Um crente que não tem a unção, ele é conformado. Está tudo certinho. Mas qual é o problema disso, Júnior? O problema disso é que no reino de Deus, quando você está morno, você é vomitado. Você começa a perder o que você recebeu. Você começa, um crente que foi salvo, batizado, ungido, curado, ele começa a perder a cura dele, começa a perder a paz dele, começa a perder as bênçãos da salvação dele. Porque é a unção que ativa isso na tua vida. Está me entendendo? Nós precisamos da unção. Um outro propósito da unção está em Isaías 10, 27. Isaías 10, 27. No Antigo Testamento se usava muitas expressões, né, para a unção, é chamado de óleo, gordura, perfume. E lá diz que o jugo, aquilo que oprimia os bois, os animais, seria quebrado por causa da unção. Ei, na tua vida será assim. Algumas versões falam gordura, outros falam óleo, mas ali quer dizer a unção. O jugo será quebrado na tua vida. Esse é mais um propósito da unção. O quê? Quebrar jugo. Aquilo que o diabo quer colocar para pressionar você, deixar você depressivo, parado. A unção, quando vem sobre a tua vida, quebra a força disso. Destrói as obras do diabo que quer paralisar você. Em Lucas capítulo 4, Lucas 4, fala do nosso Jesus. Jesus estava aqui na terra como um homem. E o que ele realizou debaixo do poder do Espírito Santo, da unção do Espírito. Lucas 4, versículo 14, olha o que diz. Diz que então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Versículo 18, Jesus dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para, unção com propósito, me ungiu para evangelizar. A unção está sobre você. Um dos propósitos da unção é te habilitar para evangelizar, para anunciar boas novas. Se você é crente, se você tem a unção, o evangelismo se está só para os pregadores. Se você é filho de Deus, cabe a você também anunciar para os outros. A boa obra que Deus fez na tua vida também pode alcançar na vida deles. E você vai fazer isso e vai converter e convencer pessoas, não porque você é desenrolado na sua fala, mas porque sobre você tem uma unção. E quando você fala, é a unção que convence. Eu conheci pessoas que eram brilhantes na sua retórica, mas não convertiam o coração de ninguém. E outros que tinham problemas na sua fala, com português, com problema de dicção, mas quando falava debaixo da unção, palavras às vezes sem muito sentido, mas você olhava para o outro lado, quem estava ouvindo não estava chorando, estava quebrantado, estava arrependido, sendo convencido. Por quê? Porque não é a habilidade do homem, é a unção. Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, a unção está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar. É um propósito da unção. Evangelizar aos pobres. Ele te ungiu para proclamar libertação aos cativos. Um outro propósito da unção, libertar cativos. Libertar oprimidos do diabo. Tanta gente presa nas suas emoções, presa com prisões em seu coração, depressão, tristeza. A unção, quando vem, quebra tudo isso. Quebra tudo isso. É um propósito da unção. Aleluia. Restaurar, proclamar a libertação aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. A unção do Senhor quando está sobre a tua vida, em atividade, te habilitando, te ungindo, é para ajudar pessoas oprimidas. Ei, a unção vai libertar você, mas Deus tem um padrão. Qual é o padrão de Deus? Tudo que Ele faz em você, Ele quer fazer através de você. A unção te cura, mas a unção também te habilita a curar outros. A unção te alegra e te habilita a alegrar outros. A unção te liberta e te capacita a libertar outros. Então, meu irmão, se levante, se agarre com a unção do Espírito. Declare como Senhor Jesus. Esse aqui é um bom versículo para você usar para a sua fé nesses dias. Declarar, o Espírito do Senhor está sobre mim e o Senhor me ungiu com poder. Aleluia, essa unção me ensina a realizar as obras de Deus, essa unção me ensina a evangelizar, essa unção me ensina a proclamar, me habilita. Então o que você deve fazer, você deve apenas se mover. Quando você se move, a unção se move junto com você e você vai vendo os resultados.
Aleluia, creia na unção do Espírito. Romanos 15, 13 fala de uma rica esperança no poder do Espírito. Que essa rica esperança pegue em você, meu irmão. Tenha uma rica expectativa no poder do Espírito. Reconheça que você é ungido, você possui a unção. Ande como ungido, fale como ungido, se mova como ungido. Abençoe vidas liberando a unção. Precisamos aprender a liberar a unção. Como? Evangelizando, se movendo por íntima compaixão. Tanta gente precisando, irmãos, de pessoas ungidas como você, que abra a boca e venha liberar paz, salvação, cura, alegria na casa delas. Elas estão sendo tão bombardeadas pelo inferno de notícias ruins, de prejuízos, de falta. E Deus te deu a unção para proclamar aos pobres. A gente pensa muito no pobre como alguém que está lá quebrado, que não tem dinheiro. Pobre aqui é pobreza de espírito. Tantas pessoas nessa hora estão com pobreza de espírito, incapaz de fazer alguma coisa. Mesmo alguns tendo até dinheiro. Mas Deus te deu unção para dizer para o incapaz, olha, você pode. Porque tem um Deus que pode todas as coisas. Tem um Deus do impossível. Ele nos ungiu para isso. Meu irmão, libere a sua unção. Derrame a unção que Deus colocou sobre alguém, como? Amando ela através do amor de Deus, evangelizando, anunciando. Quando você libera a palavra, o Espírito da verdade vai pegar junto com você e vidas serão curadas, transformadas. Abençoe pessoas. Não deixe a unção parar na sua vida. Não deixe a unção frear sobre a sua vida. Não deixe o Espírito anticristo paralisar. Ei, mas proclama a unção. Se mova com a unção. Se encha da unção. Busque a unção. E se prepare para ter resultados extraordinários em Deus. Te amamos. Estamos aqui a cada boletim da fé para anunciar essas verdades para você. E mais uma vez, quero te convidar, venha estudar a Bíblia no Rema. Vem para esse centro de treinamento bíblico maravilhoso chamado Rema, que vai impactar a tua vida. Deus te abençoe ricamente. Até o próximo Boletim da Fé.